Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém? Quero agradecer ao pastor Ailton e a sua família e a toda a liderança por esse convite de aqui estar para ministrar a palavra de Deus. Nessa noite aqui está me acompanhando a minha mãe, Iraci, minha esposa, Josi, meu filho, Arthur. Nós viemos aqui nessa noite adorar ao Senhor junto com vocês. Quando eu estou em viagem com meu filho, eu sempre digo a ele: onde você ver a placa escrita Igreja do Evangelho Quadrangular, você me avise, porque aí nós estamos em casa. Porque aonde tem uma quadrangular, irmão, nós estamos em casa, porque essa é a nossa igreja. Nessa noite nós estamos numa campanha que fala que Jesus dá saúde. E nós estamos em uma empreitada de 40 dias em todo o território nacional. 40 dias de milagres. Então nessa noite eu tenho certeza que neste lugar também o Senhor fará milagres no nosso meio. Porque o prazer de Deus, o prazer de Jesus Cristo é trazer cura para o nosso corpo físico. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 7, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: Lucas capítulo 7, do versículo 11 em diante, amém? A ressurreição do filho da viúva de Naim. A palavra de Deus diz assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com eles os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho de uma única viúva, o filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Só até aqui, feche os seus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, esta é a tua palavra. Senhor, nós sabemos que a letra ela mata, mas a palavra revelada, ela nos traz vida, Senhor. E nesta noite nós queremos te pedir que esta palavra, ela venha trazer, Senhor, um resultado de cura em nossas vidas. Como há mais de 2000 anos atrás, Senhor, o Senhor passou por aquele corredor, levando cura a este filho único desta mulher. Nós também nesta noite te pedimos, Senhor, traga-nos cura nessa noite, em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém. Irmãos, a palavra de Deus, ela relata aqui de uma viúva. O texto, ele simplesmente nos diz que era uma viúva de Naim. Não sabemos o nome, o texto não relata o nome dessa viúva. Mas o que esse texto nos traz é uma grande certeza de que Jesus opera milagres na vida daqueles que esperam nele. Nós acabamos de louvar que aqueles que esperam no Senhor vai receber a sua vitória, mesmo continuando semeando, porque aqueles que confiam no Senhor, eles jamais serão envergonhados. Nós fazemos parte de uma igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu amo falar da Igreja do Evangelho Quadrangular, porque é uma igreja de milagres. Em 1944, se eu não me engano, o último sermão de Aimee Semple McPherson, ela não sabia que seria seu último sermão, mas historiadores dizem que naquela noite Aimee, ela pregou para uma multidão, e um dos seus, de algo que aconteceu naquela noite, foi curas e milagres. E no dia seguinte, Deus chamou Aimee para o reino celestial.
Aimee morreu com 53 anos, mas mesmo no seu último dia, mesmo sem saber, ela foi usada por Deus para operar milagres. Nós estamos numa campanha nacional, em todo o território nacional do Brasil, falando sobre 40 dias de milagres. E nessa noite nós queremos aqui também falar de uma mulher que viveu o milagre instantâneo que ela jamais imaginaria, porque ela estava indo enterrar a sua filha. Então, irmãos, falar de milagre para nós é tranquilo, porque a nossa igreja, o nosso DNA é de milagres. O nosso DNA é uma igreja de cura, é uma igreja de avanço, é uma igreja que acredita no poder do Espírito Santo. Então essa mulher, irmãos, a Bíblia relata que ela vivia em Naim. Naim significa aconchego, tranquilidade, calma. Então, essa mulher morava numa cidade que tinha aconchego, que tinha tranquilidade, que tinha calma. Mas o texto nos relata que ali naquele momento já não havia mais essas características na vida dela. Ela já não tinha mais calma, ela já não tinha mais tranquilidade, ela já não tinha mais aconchego. Mesmo morando numa cidade muito boa, ela não tinha essas características. Nós também hoje estamos aqui nesta casa. Esta casa é a Naim de Deus hoje. Nesta casa tem aconchego, nesta casa tem tranquilidade, nesta casa tem calma, porque nela habita o Senhor Jesus. Mas talvez você entrou aqui nessa noite com o teu corpo físico doente, e aí essa calma se foi embora, essa tranquilidade se acabou. Eu fico imaginando que quando aquele filho morre, aquela mulher começa a se lamentar, porque o texto nos diz que ela já era viúva, ela já teve uma grande perda, ela perdeu o seu marido, e agora ela perde o seu filho. A palavra de Deus nos relata que essa mulher, ela ia com a grande multidão enterrando o seu filho, ela ia com a sua multidão levando o seu filho para ser enterrado, e ali naquele momento, talvez naquele momento já não tinha mais esperança para ela. Imagine nós, você que é mãe, você enterrar o seu filho. Não conseguimos dimensionar a dor. Naquele momento, aquela mulher, ela estava numa dor tão profunda, que eu acredito que a alma dela, o choro dela, só fazia ela soluçar. Mas o texto nos mostra um Jesus que nos ama, que compreende, que nos conhece e que cuida de nós. Porque quando o Senhor Jesus vai pelo caminho e olha aquela mulher, a primeira coisa que Jesus faz é fitar os olhos naquela mulher e dizer: não chores. Aleluias. O Senhor quis dizer para ela: neste momento chegou quem pode mudar a tua situação. O que nós fazemos diante de uma notícia que vem para nos tirar esse aconchego, nos tirar a calma, diante de um diagnóstico médico, aonde diz talvez que seja uma doença terminal, aonde diz que o diagnóstico não é muito bom, que você está diante de uma crise, como nós vamos estar diante dessa situação e como nós vamos agir? Esse texto diz que essa mulher, ela vem para uma segunda grande perda. Primeiro ela perde seu marido, então ela já era viúva. Mas irmãos, a palavra de Deus nos diz, lá em Êxodo 22, 23, não maltrate as viúvas e nem os órfãos, porque se eles clamarem, certamente eu os ouvirei. Essa é uma certeza para nós nessa noite, que se nós clamarmos ao Senhor, Ele também nos ouvirá. Ele também estará aqui nessa noite para passar no corredor, para nos trazer cura, para nos trazer tranquilidade, para que volte sobre nós o aconchego, para que volte sobre nós a calma, porque Ele é um Deus de milagres. Aleluias! Esse texto diz, irmãos, que ia uma grande comitiva levando aquele esquife, e a palavra de Deus diz, irmãos, que de um lado ia um povo que chora, mas do outro veio uma caravana de vida, veio uma caravana de milagres, porque nessa caravana estava o Senhor Jesus. Nesta caravana, quem presidia ela era o próprio Jesus.
E o texto aqui do capítulo 7 de Lucas nos diz que Jesus já vinha do caminho para curar o servo do centurião. A palavra de Deus nos diz que quando o centurião ficou sabendo que Jesus estava pela redondeza, mandou seus servos pedindo para Jesus ir até a sua casa, porque o seu criado estava morrendo, o seu criado estava doente. E Jesus automaticamente, ele respondeu dizendo: eu irei. Mas quando chegou no meio do caminho, que levaram a notícia para aquele centurião, ele falou assim: volte dizendo para Jesus que ele não precisa vir na minha casa, basta uma palavra dele e o meu criado viverá. Irmãos, quando chegam até Jesus dizendo: Senhor Jesus, ele disse que o Senhor não precisa ir lá, porque ele também é homem de autoridade. Se ele manda os seus soldados ir para a direita, eles vão para a direita. Se mandarem ir para a esquerda, eles também vão para a esquerda. Basta uma palavra tua e o criado viverá. E o Senhor disse: então se faça conforme a fé. E automaticamente o milagre aconteceu. Porque nosso Jesus é um Jesus de milagres, é um Deus de milagres. Aleluias. Então, irmãos, o Senhor Jesus já vinha produzindo milagres sobre vidas, mas agora ele encontra aquela mulher enlutada, ele encontra aquela mulher que está chorando, ele encontra aquela mulher desanimada, desamparada, aquela mulher que já não tinha mais esperança, simplesmente chorando. Irmão, mas quando ela começa a andar com a sua comitiva no caminho para ir até o cemitério, vem uma grande comitiva de Cristo, trazendo para essa mulher novos caminhos. Esse texto, irmão, nos relata e nos dá cinco lições de prova de que Jesus, ele quer nos curar. 5 lições esse texto nos dá. A primeira lição é que Jesus enxerga a nossa dor. Aquela mulher não precisou falar nada, aquela mulher não precisou gritar. Jesus fitou os olhos nela, e ao ver que ela estava chorando, o Senhor olhou para ela e disse: não choras. Então isso nos mostra que o nosso Deus, ele enxerga a nossa dor. Talvez nessa noite você está aqui, não clamando por você, mas clamando por alguém, clamando por um ente querido, clamando pelo teu marido, pela tua esposa, pelos teus filhos, pelo teu ente querido, não importa quem. Mas eu quero te dizer que quando você começou a se preparar na tua casa para vir para este lugar, o Senhor contemplou. Ele contemplou o teu pedido, ele contemplou você clamando, e ele olhou para você, ele olhou para a tua dor. Então, a segunda lição que esse texto nos traz é que Jesus se compadece de nós em nossa aflição. Aquela mulher estava aflita. O texto diz que grande multidão chorava, mas Jesus conseguiu diferenciar quem era aquela mulher. Tamanha era a dor dela, que Jesus viu a multidão chorando, mas Jesus foi até ela. Irmão, Jesus se compadece de nós, aleluias. Jesus se compadece de nós em nossas aflições. Não importa qual é a tua aflição nessa noite. Nesta noite, o corredor de milagres, o Senhor Jesus vai passar. E quando Ele passar, Ele vai tocar na tua vida, e Ele deixará um sinal de milagre. Ele deixará um sinal de que Ele continua operando milagres. Aleluias. A terceira lição, irmão, é que Jesus estanca as nossas lágrimas. O Senhor Jesus quer estancar as tuas lágrimas nessa noite. Aquela mulher, irmãos, ela não gritou. O texto não diz que ela gritou. O texto não diz que quando ela olhou para Jesus, ela clamou pedindo misericórdia. Mas Jesus viu aquelas lágrimas, e o Senhor Jesus decidiu estancar as lágrimas daquela mulher. Nesta noite, o Senhor quer estancar toda a lágrima das nossas vidas. O Senhor quer estancar as lágrimas dentro da tua casa.
O Senhor quer estancar as lágrimas nos hospitais. O Senhor quer estancar as lágrimas das nossas vidas, porque Ele continua sendo o mesmo Deus. Porque em Hebreus 13:8 diz que o Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse é o nosso lema, porque Jesus jamais mudará. Jesus jamais mudará, porque Ele é o mesmo Deus que opera milagres. Basta nós crermos que Ele continua e Ele quer operar milagres nas nossas vidas. Ori canta lamahari anda lamas. Aleluias. A quarta lição que esse texto nos traz é que Jesus triunfa sobre a doença. Jesus triunfa sobre a morte. Todos achavam que era o fim daquele menino. Todos achavam que não tinha mais jeito. Irmãos, mas quando Jesus vem ao encontro da pessoa, nada pode parar o Senhor Jesus. A morte não pode parar o nosso Senhor Jesus. A doença não pode parar o Senhor Jesus. Aleluias. Por isso que lá em Isaías 53:4-5 diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nos reputávamos por aflito, feridos de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. As pisaduras de Cristo nos trouxe cura. As pisaduras de Cristo nos trouxe milagres. Aleluias. Esse mesmo Jesus está aqui nessa noite. Esse mesmo Jesus que há mais de 2000 anos atrás encontrou aquela mulher, Ele também quer te encontrar nesta noite. Ele também se importa contigo nesta noite. Aleluias. Será que há fé nessa noite para viver milagres nesse lugar? Será que aqui há fé para viver milagres? Porque você está debaixo de milagres. Essa igreja, o DNA dela é milagres. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso DNA, irmãos. Viver milagres. Aleluias. Aleluias. Eu quero mudar o texto um pouco agora, porque a Bíblia, ela é repleta de pessoas que ao encontrar Jesus nunca mais foram as mesmas. Eu quero profetizar nessa noite que Jesus vai te encontrar pessoalmente nessa noite. Eu quero profetizar aqui que nesta noite haverá encontro com Jesus e a tua vida será transformada. Aleluias. A palavra de Deus diz lá em João capítulo 5, o texto diz do 1 ao 11, que havia um homem no tanque de Betesda, e ele estava lá naquele tanque 38 anos esperando por uma cura. O texto da Bíblia nos diz que aquele homem, ele esperava o agitar das águas, porque se dizia que de tempo em tempo os anjos passavam naquele lugar, e quando as águas eram agitadas, milagres aconteciam. Irmãos, mas era um tanque de Betesda. Eu fico imaginando que aquele tanque era lotado de gente, porque quando a medicina desenganava, talvez diziam não tem mais jeito, o último passo da família era pegar os seus doentes e deixar naquele tanque, esperando as águas agitar. A palavra de Deus diz que existia especificamente naquele tanque um homem, que não nos diz, o texto não nos diz seu nome, mas diz que ele estava ali 38 anos à beira do tanque, esperando por um milagre. E ele já estava, irmãos, em um ponto de não acreditar mais nesse milagre. Porque o texto nos diz que quando o Senhor Jesus fitou os olhos nele, o Senhor olhou para ele e falou: tu queres ser curado? Irmãos, imediatamente aquele homem disse: não tem jeito, eu não consigo, porque todas as vezes que as águas é agitada, vem outro e passa na minha frente, e eu não tenho ninguém para que me leve àquele tanque. Irmãos, 38 anos aquele homem esperava um milagre, mas chegou um dia, chegou uma hora que o Senhor Jesus decidiu fitar os olhos naquele homem e mudar a sua história, e mudar o seu destino.
Irmãos, ele não tinha ninguém por ele, mas quando o Senhor Jesus decide, não há nada e ninguém que impeça do milagre acontecer. Aleluias. Então, irmãos, esse texto também, ele nos traz algumas lições. Primeiro, quando o texto nos diz que o Senhor Jesus encontra aquele homem revela uma característica que ele tinha naquele momento: falta de fé. O estado espiritual daquele homem era sem fé. Ele já não tinha mais fé de sair daquele lugar. Ele estava condenado. Existia uma sentença que ele morreria naquele lugar, naquele tanque, à beira do tanque. Então, quando o Senhor Jesus encontra aquele homem, a primeira característica que aquele homem revela é a falta de fé. Porque o texto nos relata que o Senhor Jesus fitou os olhos nele. E quando o Senhor Jesus perguntou para eles: querem ser curado? A primeira coisa que ele falou: eu não tenho ninguém que me lance ao tanque. Irmãos, a segunda lição do estado espiritual desse homem, que esse texto também nos ensina, é que ele não tinha mais expectativa de futuro. Você já viu uma pessoa que está doente? Você já viu uma pessoa que está no seu estado terminal? Tem expectativa de futuro? Ela não tem. A única expectativa que ela tem é a morte. Ela não tem expectativa de futuro. Aquele homem naquele momento também, ele não tinha expectativa de futuro. O futuro para ele não existia, porque ele já achava que ia morrer naquele lugar. E certo é que ele morreria naquele lugar, que nem seus familiares estavam mais lá. Porque o texto bíblico nos relata que quando as águas agitavam, as pessoas levavam os seus doentes. Aquele homem nem família mais tinha. Abandonaram ele naquele lugar. E 38 anos ele ali ficou esperando. Mas, irmãos, não importa se ele não tinha família, não importa qual era a condição, Jesus olhou para ele. Quando Jesus olha para nós, ele muda as nossas expectativas, ele muda a nossa história. E é naquele momento que o Senhor Jesus olha para ele, o Senhor preparou um caminho de milagres. O Senhor não precisou das águas agitarem, porque o próprio Jesus estava diante dele. Nessa noite, irmãos, as águas não vão se agitar, porque o próprio Jesus está aqui. Ele mesmo tocará em você. E se Ele tocar em você, ainda hoje o milagre vai acontecer. Se Jesus tocar em nós nessa noite, ainda hoje nós temos algo a contar. Ainda hoje nós temos algo a testemunhar, porque o nosso Deus é Deus de milagres. Aleluias. Terceira característica daquele homem do tanque de Betesda: irmão, ele já não tinha mais esperança. E aí nós podemos fazer uma conexão com aquela viúva. Não havia esperança, já não tinha mais esperança para ele. Ele estava à espreita da morte, à espera da morte. Mas quando o Senhor Jesus vem ao encontro de uma pessoa, Ele traz esperança, Ele traz novidade de vida, Ele traz novos caminhos, Ele muda a história e Ele escreve uma nova história. Aleluias! O Senhor quer escrever uma nova história sobre as nossas vidas, porque nós estamos debaixo desta unção sobre o Brasil. Uma nova história sobre a tua vida, uma nova história sobre a tua casa, uma nova história sobre o teu corpo. Aleluias, aleluias. E o quarto estado espiritual daquele homem é que ele já não tinha mais sonhos. Foram 38 anos sonhando com aquela cura. Irmãos, o que me chama a atenção nesse texto, que aquele homem ficou todo esse período. E alguns historiadores dizem que desde os seus 12 anos, o Senhor Jesus já ia na festa e passava pelo tanque de Betesda. Mas 19 anos se passaram, e todas as vezes que Jesus passava, Jesus via aquele homem naquele tanque.
Todas as vezes que Jesus passava para as festas que tinha anual, ele passava pelo tanque de Betesda, ele via aquele homem naquela mesma condição. O que isso quer nos dizer, irmão? Que ainda que nós não entendemos, ainda que demore, o nosso Deus está de olho em nós. Os olhos de Jesus estão sobre nós, e na hora certa, no dia certo, a cura chegará, o milagre acontecerá, porque o nosso Deus não dorme, o nosso Deus não cochila, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é um Deus que pode todas as coisas. E a palavra de Deus diz, irmãos, que quando o Senhor Jesus diz para aquele homem: pega a tua maca e anda, aquele homem saiu saltando de alegrias. O texto diz que aquele homem saiu saltando de alegrias, porque ele encontrou Jesus. A história dele foi mudada, ele viveu um grande milagre. Era 38 anos esperando algo, mas em um dia o Senhor mudou aquela vida. Quantos anos, quantos dias você está à espera de um milagre? Você está à espera de uma cura, seja para você, seja para o teu ente querido. Eu quero te dizer que nesta noite, neste corredor, milagres vão acontecer. Eu quero profetizar nesta noite que esta é a Naim de Deus, e nesta Naim o próprio Deus entrará neste lugar nesta noite. Aleluias. Irmãos, o texto ainda nos diz que quando aquele homem, à parte da tarde, ele entra no templo, as pessoas olham para ele e dizem: não era você aquele que estava no tanque, 38 anos? Ele disse: mas o que me curou disse: pega a tua cama e anda. Irmãos, quando o Senhor fizer um milagre na tua vida, muitos não vão acreditar, muitos vão dizer: será que é mesmo sobre você? Mas o Senhor diz na palavra dele: eis que eu farei uma obra no meio de vós, que quando vocês contarem, eles não acreditarão. O Senhor está fazendo uma obra no nosso meio, que quando nós contarmos nessa cidade, ninguém vai acreditar no que Deus fez por nós. Aleluias. O Senhor quer fazer uma obra no meio de nós nessa noite. O Senhor quer que nós andamos e todos olham e começam a dizer: aquele teve um encontro com Jesus e a vida dele mudou. Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, ele jamais mudará. E nessa noite nós vamos passar, irmãos, pelo tanque, nós vamos passar pelo corredor de milagres. Porque o Senhor quer operar milagres nas nossas vidas. O Senhor quer fazer em nós, o Senhor quer operar em nós de tal forma que nós possamos sair daqui jubilando. Irmãos, eu estava lendo um texto lá em 1 Crônicas, que os Naás foram contra o povo de Israel. E os Naás propuseram um acordo para Israel. Olha, Israel, avise ao povo, a todo homem de guerra, que se rendam a nós, e nós cortaremos o seu polegar. Porque ele não conseguiria segurar a espada, então eles acabariam com o povo de Israel, com os seus guerreiros. E a palavra de Deus diz, irmãos, que quando chegou aquela notícia sobre o povo de Israel, o povo começou a chorar. Irmãos, mas Deus levantou no meio deles Saul. E Saul, quando viu aquele povo chorando, Saul disse: por que vocês estão chorando? Levanta agora, se prepara para a guerra, porque eles verão que Deus está conosco. Eu não sei qual é o Naás que veio contra você, através de doenças, mas chorar não vai resolver. Levanta firme hoje, porque essa doença verá que existe um Deus poderoso na tua vida. Esta situação hoje verá que existe um Deus todo-poderoso sobre você. Sabe por quê, irmãos? Os índios nos ensinam que nos dias de guerra, eles se pintam. Eles não ficam chorando, eles se preparam para a guerra. Você está numa guerra nessa noite, porque eu tenho certeza que você não saiu da tua casa para perder tempo.
Eu tenho certeza que você não saiu da tua casa sem uma expectativa, sem um propósito. Então nessa noite, você vai firmar bem os teus pés, você vai firmar a tua fé, você vai alinhar a tua fé, e ao passar nesse corredor, algo vai acontecer. Você vai firmar hoje os teus pés, porque Deus nessa noite quer te mostrar que Ele não mudou, que Ele continua sendo o mesmo. Porque o nosso Deus é todo poderoso. Irmãos, talvez naquele momento, esses dois textos principais, cêntricos aqui do qual nós falamos, da viúva de Naim e do paralítico do tanque de Betesda. Imagine se essas duas pessoas não tivessem encontrado Jesus. Elas teriam morrido, fadadas à decepção, à angústia, à solidão. A doença, a morte tinha acabado com eles. Mas quando o Senhor Jesus encontra uma pessoa, nunca mais ela é a mesma. E irmãos, há mais de 2000 anos, nós continuamos falando dessas duas pessoas, desses textos bíblicos. Eu quero te dizer nessa noite que vai passar os anos, mas nós também, o teu nome, a tua casa será lembrada do grande milagre que Deus fez. A tua casa, a tua vida será marcada nessa noite por um grande milagre de Deus, que você se lembrará deste dia como memorial diante de Deus.